Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui tratando dos assuntos espirituais, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme determina nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, ficamos contentes, alegres, felizes de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos importantíssimos, que são assuntos que realmente dão continuidade à nossa vida. A nossa vida não termina aqui na face da terra, ela continua e nós precisamos estar sempre atentos a esse assunto, que é a grande preocupação de Deus e a grande preocupação do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos partir desta vida para a eternidade com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com todo o conhecimento, pois a preocupação foi tão grande que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, desceu aqui e viveu entre nós, nos ensinando, e nós temos que aproveitar essa grande oportunidade que Ele nos dá de estarmos fazendo parte do seu reino. E assim devemos estar sempre levando a nossa vida de tal maneira que nós estejamos enquadrados na vontade de Deus, que é uma vontade que é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então temos que estar sempre meditando nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque eles realmente têm o interesse de nos ajudar a sermos mais do que vencedores. E quero compartilhar com você hoje aqui uma advertência do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29, diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, uma das regras e das condições que nós devemos estar levando a sério, porque são condições que nos introduzem para o reino de Deus ou ficamos do lado de fora. Jesus, então, está nos alertando aqui que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferem, tudo será perdoado. Então essa é uma bênção que nós temos de Deus, que se nós estarmos agindo dentro daquilo que Ele determina, então nós teremos o perdão pleno, completo. E isso é importante porque o pecado é uma enfermidade espiritual, uma enfermidade que faz parte da nossa alma e que não pode fazer parte do reino de Deus. Precisa ser purificado antes de partirmos desta vida para a eternidade. Por isso que Jesus, então, está nos alertando aqui que tudo será perdoado aos filhos dos homens, todos os pecados e todas as blasfêmias que proferimos. Mas tem uma blasfêmia aqui que nós, se cometermos, não seremos perdoados para sempre, visto que somos réu de pecado eterno. E assim, então, nós vamos ver que pecado que é este. Veja que a primeira condição é que Jesus está dizendo realmente aqui que nós já somos pecadores. Quer dizer que nós ofendemos a Deus. E o apóstolo Paulo relata muito bem essa situação nossa aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, e são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então aqui, meu amigo, veja que
diante de Deus estamos já de antemão condenados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, e vemos que esse relato aqui é gravíssimo. Acontece diariamente que no nosso meio, basta nós estarmos ouvindo aí os telejornais, lendo os próprios jornais, nós vamos vendo que tudo isso acontece diariamente. O ser humano é um ser realmente terrivelmente pecador e precisa então se arrepender desses pecados, que é uma das condições básicas para que nós possamos estar resolvendo o nosso problema diante de Deus, porque arrependimento significa dar meia volta. Se nós estamos caminhando pelo caminho que vai nos conduzir à destruição, vai nos conduzir aonde nós não queremos, nós temos que dar meia volta e mudarmos de comportamento, mudarmos de mente, para podermos estar fazendo tudo conforme é determinado por Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e por isso nós temos que estar então enquadrados na sua vontade. E veja que todos os pecados serão perdoados através da grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Paulo continua aqui no capítulo 3, Romanos, ele fala assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vemos que nós temos o perdão dos nossos pecados de forma gratuita. É porque é pela graça, pelo grande ato de amor que Jesus praticou por nós ali na cruz do Calvário. Ele, sendo o próprio Deus, ele veio aqui, morreu por nós, sofreu a punição dos nossos pecados. Por isso, então, essa bênção é para todos aqueles que creem. Versículo 22 aqui de Romanos 3 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Deus não faz distinção de pessoas, nem distinção de pecados. Todos os pecados são perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E assim, então, nesse versículo aqui parece que há uma incoerência, né? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, esse é o grande problema aqui, que parece que o sangue de Jesus não perdoa esse pecado, mas é justamente ao contrário, é que a pessoa não crê em Jesus, ele rejeita o ato de amor de Jesus, e aí então o sangue de Jesus não tem como purificar o pecado de quem não se arrepende, de quem não crê, porque o Espírito Santo é aquele que vem para nos ensinar a palavra de Deus, conforme diz Jesus lá em João capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo é aquele que realmente, quando a pessoa crê em Jesus, e ele tem essa função de convencer o homem de que o homem é pecador. Diz assim em João 16, versículos 7 a 8, diz assim: mas eu, quando vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus está nos orientando aqui que o Espírito Santo que ele enviou, quando ele diz aqui: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Esse Espírito Santo, ele é o que trabalha aqui na face da terra para convencer os homens dos seus pecados, de que é necessário reconhecer a sua situação de pecador, de enfermo espiritual, e que essa enfermidade precisa ser curada, e então é que ele vai convencer o homem do pecado e da justiça,
A justiça é Jesus. Jesus Cristo é aquele que realmente praticou a justiça para nós lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, que é a nossa justiça. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, então ele vai fazer justiça por nós, porque ele vai sofrer a punição dos nossos pecados em nosso lugar, e aí nós estamos libertos da condenação eterna, que é do juízo, que é outra função do Espírito Santo, nos advertir aqui que nós também seremos julgados. Então, todos nós temos que estar bem conscientes que nós vamos estar diante de Deus um dia e teremos que prestar contas da nossa vida, e este é o papel do Espírito Santo. João 14, 26 diz lá: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo está trabalhando e nos orientando para que nós possamos compreender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem ao nosso entendimento quando nós a ouvimos e pela fé cremos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo então ele nos purifica de todo pecado. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e não a recebemos, conforme nós podemos ver Paulo falando ali para o grupo de crentes já salvos, já regenerados, ali em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz lá: em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que a sequência que Paulo fala aqui: em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela fecha o coração, ela recusa, ela foi convencida pelo Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo fez o trabalho de convencê-la de que ela é pecadora, de que ela carece do amor de Deus através de Cristo Jesus, conforme está lá em Romanos 3, 23, que ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Espírito Santo então convence que o homem precisa da justiça de Deus, que coloca o homem dentro do reino de Deus, e quando ele ouve e ele rejeita, é o que acontece aqui então, nesse pecado que não será perdoado, porque na verdade é a rejeição do homem do grande perdão que Deus oferece através de Cristo. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A pessoa ouviu a palavra de Deus, ela compreendeu a grande oportunidade que Deus dá através de Jesus Cristo, mas ela preferiu continuar vivendo a sua vida ao seu bel prazer, vivendo a sua vida dentro dos seus próprios entendimentos e não dando satisfação a Deus. Por isso, então, ele é réu de pecado eterno, porque já está convencido pelo Espírito Santo de que é pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, recebendo-o como único e todo suficiente Senhor e Salvador, mas ele rejeitando, não é que o sangue de Jesus não tem poder de purificá-lo. O problema é que ele rejeitou o sangue de Jesus Cristo para purificá-lo de todo o seu pecado. E assim, ele é réu de pecado eterno e não tem perdão para sempre. Isso significa que ele jamais vai fazer parte do reino de Deus. E essa é a nossa luta, a nossa batalha, para que você não tenha essa ousadia de querer rejeitar a Jesus, porque é a decisão mais errada que um ser humano pode tomar na face da terra. E a nossa luta é para que você realmente tenha a alegria de receber o Espírito Santo na sua vida, conforme Jesus disse aqui em João 14: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Todo aquele que realmente recebe Jesus como único e todo suficiente Senhor e Salvador, ele então recebe o Espírito Santo, que vai então selá-lo para honra e glória de Deus, fazendo dele assim um filho de Deus, conforme diz lá João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus,
a saber, os que creem no seu nome. Então, dessa forma, selado pelo Espírito Santo, todos nós então temos a garantia do dom da vida eterna. Que Deus abençoe você, que você tenha essa humildade para receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador e seja completamente liberto da condenação eterna, conforme Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a bênção que Deus quer que todos os homens alcancem para poder fazer parte do reino dele e obter a maior de todas as bênçãos, que é o dom da vida eterna. E que a sua vida seja para honra e glória de Deus Pai. Amém. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso programa, pedimos que você esteja se inscrevendo, comentando o nosso programa, também compartilhando. E para você que já conhece bem a palavra de Deus, já conhece a mensagem do Evangelho e já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja aqui junto conosco divulgando a palavra de Deus, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas, mais Deus governando o país, sarando a nossa terra e nos abençoando ricamente. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!